flavivírus, né? Ele tem um material genético de RNA fita simples, tá? Com polaridade positiva. O capsídeo do vírus é icosaédrico, tá? E o envelope viral tem de 2 a 3 glicoproteínas, tá? Proteína M e glicoproteína E. Então, falar um pouco do contexto histórico da febre amarela no Brasil, né? O primeiro registro é de 1685, né? Quando a febre amarela chega ao Brasil através do tráfico negreiro. Lembrando que outras doenças também vieram pelo tráfico negreiro. Eu tenho que falar um pouco da dengue também, que é meu objeto de estudo, né? Mas voltando à febre amarela, em 1885 existe a descoberta por um médico de origem cubana, né, que ele faz essa primeira correlação com o vetor, né? Em 1990, Walter Eddy relaciona com o vetor Aedes aegypti, né? E comprova a transmissão pelo vetor Aedes aegypti, tá? No Brasil, a primeira campanha de combate ao Aedes aegypti se inicia-se na cidade de Sorocaba, tá? Através do médico Emílio Ribas, em São Paulo, 1901. Então, assim, não dá para falar no contexto da febre amarela sem citar o papel do Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, o cientista brasileiro, estava muito à frente do seu tempo. Isso é um fato que não dá para negar. De 1903 a 1907, Oswaldo Cruz ele implementa diversas medidas sanitárias, principalmente para o combate à febre amarela. Tá? Só para lembrar que nessa época, a febre amarela matava dezenas de pessoas. Existia até a carroça dos mortos, né? Ela recolhia exatamente os mortos. Na verdade, não só a febre amarela, como a dengue, mas a febre amarela dizimava muito mais gente. Então, Oswaldo Cruz, ele criou as brigadas de mata-mosquito, que percorriam a cidade do Rio, né? Basicamente limpando calhas, telhados, né? Colocando petróleo nos ralos e bueiros, né? Então, graças a essas brigadas de mata-mosquito, que Oswaldo Cruz teve êxito nisso. Só estou vendo que a imagem não está, agora está nítida. Pronto. Então, em 1907, a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Evidentemente que isso, Oswaldo Cruz recebe um prêmio em 1907, no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia, na cidade de Berlim, né? Então ele recebeu essa medalha de ouro devido a seu trabalho de saneamento e erradicação da febre amarela. Eu só queria lembrar uma coisa, que nesse tempo, a febre amarela no Rio de Janeiro era uma febre amarela urbana. Então era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Lembrando que o rural, a gente vai ver mais para frente, que tem outros 2 vetores, hemagogos e sabetes. Aqui é a medalha que calma aí, desculpa. Não. Eu achei que fosse, mas não. Então, não vou falar tudo isso, eu acho que pode passar um pouco. Que em 1935, Max Taylor e colaboradores desenvolveram uma vacina para a febre amarela. E a vacina, em 1937, passou a ser desenvolvida em embrião vivo de cepa de galinha, né, 17-DDD. Então, aqui é só para mostrar os 2 ciclos da febre amarela, né?
Você tem a febre amarela urbana, aquela que existia no começo do século, na cidade do Rio de Janeiro, em várias outras cidades do Brasil, e que centenas de pessoas foram a óbitos, né? Então, essa febre amarela urbana, o vetor é o famoso mosquito Aedes aegypti. A febre amarela rural, ela envolve dois vetores, o mosquito Sabetes e Hemagogos, tá? E o macaco que está ali, gente, eu quero aproveitar essa oportunidade, porque ano passado teve surto, um surto grande em Minas Gerais, se propagou para o Espírito Santo e depois para o Rio. E as pessoas começaram a matar o macaco. O macaco, ele serve de sentinela ao homem. No momento que muitos macacos começam a morrer, aquilo ali é um sinal para a Secretaria Municipal de Saúde que alguma coisa está errada. Evidentemente que não é só a febre amarela que mata o macaco, né? A gente tem também herpes vírus, a raiva, né? Mas quando você tem mortandade grande de macacos numa determinada região, aquilo deve ser um sinalizador, né, que a febre amarela está circulando no município. Então aqui nós temos o vetor na área urbana, que é o Aedes aegypti. Ali eu estou vendo várias larvas, né, L4 e a pupa. E do lado direito eu estou vendo a fêmea com o abdômen cheio de sangue, ou seja, ela acabou de realizar o quê? A hematofagia. Por quê? Porque ela precisa de proteínas que estão no sangue para fazer a ovoposição, a postura de ovos. Esse quadro aqui eu ponho sempre, porque as pessoas, assim, é muito comum, tem uma lagartixa, aí a pessoa vai e mata. Aí tem uma aranhazinha do lado de fora da janela, a pessoa vai e mata. Aí aparece o sapo, a mesma coisa. Só que esses são predadores naturais dos vetores, tá? Na fase adulta, né? Na fase aquática existem outros predadores de larvas que eu não vou entrar aqui, que fogem um pouco do contexto da aula. Mas assim, é importante manter esses animais ao redor do seu domicílio. É muito melhor do que você usar um inseticida que rapidamente esses vetores vão se tornar resistentes. Então, o efeito, digamos assim, não é um efeito a longo prazo. Ali, eu só ia pedir rapidamente para voltar, que tem uma coisa interessante. Ali a figura que eu coloquei é que está muito relacionada também à febre amarela, a invasão do homem em espaço da mata preservada. Ou para extração de palmito, dendê, pupunha, ou mesmo querendo entrar na mata para fazer uma caça, né? E evidentemente que entre os sexos o homem é muito mais afetado. Então aqui eu estou mostrando Córrego da Luz. Córrego da Luz pertence ao município de Casimiro de Abreu. Vocês estão vendo ali uma casa, mas ao redor dessa casa, essa região foi toda desmatada. Existe palmito, banana, né? E o homem frequentemente ele entra nessa mata. Muitas vezes também até para caça, porque a caça infelizmente faz parte do seu contexto alimentar, né? Então, aí foi a primeira morte, primeiro óbito no estado do Rio de Janeiro por febre amarela, em 2017. Então vamos lá, os sintomas, né? Você vai ver que os sintomas são parecidos com outros agravos, com outras doenças também, tá? Mas o que faz a principal diferença é icterícia. Lembrando que criança recém-nascida é muito comum ter icterícia, tá? Só que é muito difícil se levar, como a gente está tendo no Brasil atualmente febre amarela silvestre, não urbana, é muito difícil levar um recém-nascido para uma região de mata fechada, né? Mas, então essa icterícia o que é? Você tem esses olhos amarelados, a pele amarelada da pessoa, tá bom?
Além disso, é muito comum mialgia, calafrios, náuseas, dores no corpo em geral, dores nas costas, hemorragia, por isso a gente não pode tomar nenhum medicamento com ácido acetil salicílico, tá bom? Isso, a indicação é a mesma para a dengue, evitar esse medicamento. E também pode acontecer uma diminuição ou ausência na produção de urina. Isso numa situação, geralmente num quadro mais grave. Então eu coloquei aqui, destaquei os principais sintomas, né, da febre amarela clássica. Então você não tem um tratamento específico para a doença, né? O que existe, na verdade, você tem primeiro a questão da reidratação. Isso também é feito muito na dengue, né? Não sei se vocês lembram, mas em 2008 foi a maior epidemia de dengue no Rio, em relação a óbitos. Eles criaram centenas de polos de reidratação, né? Usaram até o Hospital das Forças Armadas. Então, assim que a pessoa chegava, a sorologia positiva, o paciente era colocado para reidratação, né? Então, assim, basicamente são esforços concentrados para você tentar controlar as possíveis complicações. Isso aqui eu coloquei, gente, porque esse é o grande perigo do Brasil, né? Eu acho que o perigo foi mais ano passado, né? Quando começou a febre amarela rural em Minas, com muitos casos, e numa velocidade enorme, e ela, apesar das medidas feitas de bloqueio, chegou no Espírito Santo e depois no Rio. A gente tem que lembrar que Angola sofreu de 2015 para 2016 com uma febre amarela urbana, que no Brasil o último registro é em Sena Madureira, em 1942. Tá? Então, se a situação ficou urbana, com a quantidade do vetor Aedes aegypti circulando, realmente fica muito mais complicado para o gestor, para a vigilância, a situação da febre amarela. Então, lembrando que Angola passou por isso. Tem muito angolano no Brasil. No Rio de Janeiro, tem uma comunidade muito grande de angolano. Então, temos que ter cuidado também com esses fluxos. Só para ter uma ideia, em Angola foram 43 casos suspeitos, com 373 óbitos, né? E das 18 províncias do país, 16 tiveram registro da transmissão da febre amarela. E 12 tiveram transmissão autóctone. Vamos lá. Eu tenho que falar um pouco do surto. Em 2017, em Minas Gerais. A próxima. Então, no primeiro informe da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, foi no dia 11 de janeiro de 2007. Então, esse informe, ele já mostra 16 casos prováveis. E ele também considera 8 óbitos prováveis de febre amarela. Então, no primeiro informe, ele já vem com o número 16 casos prováveis. Eu acho que não tem nem como ampliar um pouco aqui, mas basicamente ele já mostra 4 regionais de saúde, né? E uma lista aí com quase 20 municípios, né? O primeiro informe ele traz isso. São as regionais de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, tá? E ele informa na última coluna se foi encontrado epizootias, macacos mortos, né? Então ele dá lá casos notificados, casos prováveis, né? E nessas 4 regionais de saúde,
e depois tem os respectivos municípios dessas regionais. Próximo. Agora está muito grande. Tá. Então, se a gente observar, a gente fizer uma observação, ali a última coluna é que eu tenho o maior interesse, que está aparecendo pouco. É a cobertura vacinal, do lado direito, a última. Então, a gente tem no começo ali um número dos municípios, aí você tem a cobertura vacinal. Observa que quase todos, a cobertura vacinal, ela está aí na faixa de 20%, 30%, né, com exceção de um com 56%. Ou seja, esses municípios, o que ele tem em comum? Baixa cobertura vacinal. Tem até a média, eu acho. Tá? Cobertura vacinal média de 39,71. Então, essas regionais de saúde estão localizadas ali na região em vermelho, né? Basicamente ali na área do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, eu acho, se não me engano. Então isso aqui é para vocês verem, isso não são casos notificados, são casos suspeitos, que existe uma diferença, tá? Mas você vê, o primeiro informe, ele já relaciona 48, dia 11 de janeiro. O segundo informe, um dia depois, ele passa para 110. No dia 13 de janeiro, ele passa para 133. 16/1, 152. Casos suspeitos. Evidentemente que isso, o governo do estado de Minas Gerais, no dia 12 de janeiro, ele rapidamente o quê? Ele decretou situação de emergência em saúde pública. Está lá, setinha em vermelho. Na primeira página do quê? Do DEOR, Diário Oficial do Estado. Tá bom? Então, o governador do estado de Minas Gerais, ele já decreta a situação de emergência em saúde pública, regional. Foi até bom que ele deu um close ali nessa parte. Isso aqui é só mostrando como em pouco, olha só, do dia 11, eram 48 casos suspeitos, 11 de janeiro. No dia 31 de janeiro, eram 739 casos suspeitos de febre amarela. Então isso aqui é só durante esse período, né? Eu acabei de colocar, no dia 11, 48 casos suspeitos, né? Já no dia 31/1, 139 casos suspeitos. Início eram 14 casos suspeitos, sendo 8 provados no dia 11 de janeiro. Já no dia 31/1, passou para 116 casos suspeitos, sendo 44 confirmados. Então isso, ali tem só uma estatística, né? Ou seja, o resumo, em 20 dias, o número de casos suspeitos, ele multiplicou 15,4. O número de óbitos suspeitos, 8,3. Isso em 20 dias. Aqui a gente vê, vocês estão vendo aí três cores, né? Vermelho, amarelo e verde. Vermelho são municípios, tá? Que têm cobertura vacinal inferior a 49,99. Ou seja, esses municípios, tá? Isso ali em 2016. Né? Em 2017, o mapa de Minas Gerais da direita mostra a cobertura vacinal em vermelho também até 49,99. Então, esses municípios que estão em vermelho, evidentemente eu tenho que fazer uma vacinação e intensificar também a vacinação rural. Porque é muito comum, na vacinação, quando o seu município começa a vacinação, ele consegue vacinar um quantitativo muito maior de pessoas na parte urbana, né?
E na parte rural, essa cobertura vacinal é muito menor. Então, cuidado, principalmente nas áreas de mata, de você levar equipes com médico, com enfermeiro, para fazer a vacinação. Né? Então, depois desse quadro de Minas Gerais, a febre amarela chegou no Espírito Santo, né? E todas as autoridades do Rio, da vigilância, elas tiveram que tomar medidas para tentar bloquear a entrada da febre amarela no Rio. Só que, gente, os fluxos, o que são os fluxos? Hoje em dia o movimento das pessoas é muito grande. Então não é uma coisa assim tão fácil, né? Ali eu estou mostrando ali que imediatamente o Ministério teve uma preocupação de mandar doses, né, principalmente para as áreas de divisa do estado do Rio com Minas Gerais. Então, isso é uma reportagem do Estadão. Próximo. Então, inicialmente, essas cidades que estão ali marcadas na divisa com o Espírito Santo e Rio, seriam as cidades onde teria intensificação da vacinação, tentando aumentar rapidamente a cobertura vacinal. Aí o ministro da Saúde chegou e falou, temos um surto localizado. Localizado? Minas, em vários municípios, depois do Espírito Santo, depois para o Rio. Depois, eles ampliaram o número de municípios com recomendação e com distribuição rápida de vacinas, né? Além daqueles que fazem divisa com o Rio e Espírito Santo. Isso já em fevereiro. E aí entra o desespero da população, né? Todo mundo corre para o posto de saúde. E evidentemente que o posto de saúde, ele não vai conseguir vacinar todo mundo. E aí o Hemorrio do Rio, ele aproveitou e fez uma campanha inteligente. Doe sangue e receba a sua vacina. Então, você tinha dificuldade para arrumar doador, você conseguiu lotar o Hemorrio de doadores. Essa fila ali era de um posto de saúde no centro do Rio. Essa fila, ela percorria 4 quarteirões. Você vê o desespero das pessoas. Então, isso é uma matéria que foi vinculada no Globo, mostrando que o Rio de Janeiro tinha baixa cobertura vacinal. Até porque, gente, a gente tem que lembrar que não eram áreas, como é que se diz, consideradas áreas de vacinação, recomendação para vacinação no Rio de Janeiro. Então, é evidente que a população tinha baixa cobertura vacinal. Então, em vermelho são os municípios. Observa que os municípios que têm mais baixa cobertura vacinal no Rio, em vermelho, estão em áreas próximas à divisa de Minas com o Espírito Santo. O que está em branco é que a gente não tem informação da cobertura vacinal. Então, a quantidade de municípios sem informação da cobertura vacinal no estado do Rio era muito, muito, muito elevada, né? E em vermelho são aqueles que têm baixíssima cobertura vacinal. Então, aqui no começo, eu só estou mostrando ali, eu devia até ter tirado ali, naquela localidade, Córrego da Luz, né? Esse pedreiro foi a primeira vítima. Né? Mas isso aí pode passar, eu acho que isso não tem nenhuma importância. Tá. Isso aqui tem uma importância maior. Isso são dados até 1º/8/2017. Vamos mostrar o estado do Tocantins, se der para ampliar melhor. Então, foram registrados 29, mas apenas um foi confirmado, 28 descartados. Desce um pouco mais, só para a gente ver Minas Gerais, por favor, e o Rio de Janeiro. Então, Minas Gerais, 465,
confirmados. E Rio de Janeiro, 25 casos confirmados até 1º de 8 de 2017. Lembrando, gente, quem quiser obter esses dados, você acessa um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. E lá você escolhe o respectivo agravo que você tem interesse. É importante diminuir. Alô? 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 Vocês estão conseguindo escutar? Se alguém puder escrever no bate-papo, sim. Obrigado. Obrigado aí, Bandeirantes, Tocantins. Então vamos lá, gente. Isso aqui mostra, o pessoal que está olhando a parte em azul, são os homens. Ali na coluna do Y, são as respectivas faixas etárias. Então a gente pode observar, né, que aí a partir ali dos 20 anos, né, com pico ali na faixa dos 40 e 50, é a faixa de pessoas que você tem, na verdade, mais incidência de febre amarela, tá bom? Em vermelho é o sexo feminino. O sexo feminino nisso, ela fica com medo de uma cobra, às vezes do sapo. Então ela realmente, a mulher dificilmente ela entra numa mata sozinha. E o homem, através da caça, procura do dendê, né, pupunha, açaí e tudo, ele penetra na mata com frequência, né? E aí lembrando que na mata, né, ou no entorno, você tem dois vetores da parte rural, o sabetes e o mosquito hemagogos. E é só a parte de óbitos, na verdade tem um pouco de taxa de incidência, mas isso é muito baixo, eu não vou falar disso. Eu vou destacar aqui o estado do Tocantins, porque a palestra no Tocantins. Então foi um caso notificado e, segundo o boletim, até 1º de 8, um óbito. E lá embaixo é o estado de Minas, a gente tem que falar um pouco. Então, Minas Gerais. Desculpa, o estado do Rio foram 25 óbitos e Minas Gerais 465. Né? Só para a gente confirmar se é isso mesmo. Isso. Não, desculpa. Isso é casos notificados. A coluna óbitos desce de novo. Queria só corrigir. Rio de Janeiro, 8 óbitos. Minas Gerais, 152. Isso segundo o boletim de 1º de 8 de 2017. Aqui tem uma coisa interessante. Em vermelho, você tem os casos confirmados. Né? Os municípios com casos confirmados. Em azul, são casos ainda em investigação. Né? Ou seja, que o Ministério ele nem descartou, nem confirmou. E ali aquela parte do cinza, aquilo ali foram casos que foram descartados. Essa informação esse mapa é da data até dia 31/7/2017, mostrando a distribuição geográfica dos casos confirmados, casos de investigação e casos descartados. Em vermelho, confirmados, em azul, investigação e cinza, descartados. Aqui é só a série temporal, gente, para você ver que ano passado aconteceu alguma coisa diferente. Olha só, em 2000, foi o ano que teve mais casos de febre amarela, foram quantos? 85. Olha a série temporal. A gente tem também registros de um caso em 2014, 0 em 2012. Em 2017 tem essa explosão. Conte o Ministério da Saúde. Só lembrando que febre amarela, o município, o estado, ele tem que informar, na verdade, o agravo
em até 24 horas. Tá? Então, isso é importante as pessoas saberem. Tá bom? Então, isso tem que ser informado ao Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde. Tá? E é notificação obrigatória. Só isso aqui é uma parte de diagnóstico. Tá? Lembrando que até 5 dias após o início dos sintomas, é recomendável fazer o PCR, né? Desculpa. Até 5 dias também o isolamento viral. Sendo que tem estudos que eles conseguiram realizar isso após 5 dias. Mas o recomendado é, inferior a 5 dias, você fazer o PCR, isolamento viral. Após 7 dias, a detecção de IgM, imunoglobulina M específica. Eu acho que isso aí é muito detalhe. Eu tenho procedimento para diagnóstico de febre amarela em humanos. Também primatas não humanas. Eu acho que eu sem querer acabei tirando aí da apresentação. Isso aqui, gente, é muito importante. O que é isso aqui? É o seguinte, o Ministério da Saúde, para qualquer agravo, ele tem um laboratório, referência nacional, e você tem uns laboratórios de referência regional. Então, o laboratório de referência nacional em febre amarela é o Instituto Evandro Chagas, no Pará. Né? E você tem os laboratórios regionais. Laboratório de Flavivírus no Rio, Laboratório Centro de Saúde Pública do Distrito Federal. Também tem o Instituto de Infectologia no Rio. Você tem em São Paulo o Instituto Adolfo Lutz. Adolfo Lutz. Acho que falei todo mundo, não esqueci de ninguém. Esses são os regionais. O referência nacional é o Evandro Chagas, no Pará, em Belém. Na verdade, eu acho que ainda nem deu. Se estiver me assistindo, olhar, eu acho que ainda nem deu. Então, em virtude de tudo isso, a OMS ele passa a recomendar a vacina, a febre amarela, a viajantes que estão vindo ao Brasil. Lembrando que essa recomendação, gente, antigamente era para países africanos, alguns países do Sudeste Asiático. Nós entramos na recomendação, ela incluiu 88 municípios, tá, como área de recomendação para os viajantes internacionais ao Brasil. Evidentemente que isso também impacta o turismo. Né? Uma matéria dessa, quando sai lá fora, né, o jeito está na dúvida de viajar, às vezes é isso que ele não realizar essa viagem.